Ele não fazia Existem ideia de que a momentos mulher no que mundo ele acabara de corporativo em que é interromper diante de 12 perceber o pessoas exato segundo carregava o documento em que uma capaz de empresa encerrar a começa a carreira se dele antes do autodestruir. almoço. Para Para ele, Ethelgard eu era apenas Tech, a esse silenciosa da momento mesa no aconteceu canto em do uma segundo terça-feira andar, pela manhã, aquela que respondia exatamente às e-mails com 10 educação horas. excessiva. Eu estava e levava sentada o na próprio principal almoço sala em de uma reuniões marmita da de vidro. diretoria, no 14º Na cabeça andar. dele, meu O sobrenome ambiente estava significava frio. que eu não tinha A importância mesa de alguma. mogno reluzia Ele como nunca um se espelho. perguntou E por o que uma silêncio era contadora sufocante. sênior com 21 anos À de minha empresa frente estava ainda Austin dirigia Croft. o mesmo carro Austin hatch tinha desde os 32 30 anos. anos. Vestia Nem um porque terno meu passaporte caríssimo, permanecia pago com o esquecido em uma dinheiro do gaveta, pai, e exalava enquanto o um restante perfume da caro gerência e marcante, viajava para além de uma Queenstown em confiança fins de semana exagerada. de planejamento Ele havia sido estratégico. nomeado recentemente Para diretor ele, de operações, viver de forma simples cargo era que recebeu sinônimo de de seu pensar pai, pequeno. o nosso CEO. Esse foi Apenas o primeiro 3 erro que o semanas sobrinho antes, do fundador cometeu. sem dizer E não qualquer seria palavra o de último cumprimento. naquela manhã. Austin Meu nome é empurrou Hannah uma Whitcomb. pasta branca e Tenho fina sobre a mesa 49 de anos vidro. e trabalho na Marston Ela parou Greer exatamente Manufacturing, diante das minhas em mãos. Lower Hutt, desde Não os a abri. 28. Não era necessário. Produzimos Consegui fixadores ler as industriais palavras em destaque no topo parafusos, da primeira página. arruelas e sistemas de Aviso de ancoragem para demissão. pontes e parques Não eólicos. havia nenhum representante Nada de chamativo. recursos humanos na Nada sala. que apareceria na Também capa de não uma havia revista. nenhum advogado. Ainda assim, Austin praticamente ignorou todos todas os as protocolos rodovias entre corporativos, Wellington e porque Palmerston queria North resolver aquilo têm pessoalmente. alguma peça nossa Ele queria sustentando sentir sua o poder. estrutura. E eu consigo Abra, dizer Alissa, a resistência exata disse de ele, cada produto que recostando-se na enviamos cadeira de desde couro e cruzando os 2009, braços. porque participei Meu diretamente nome dos é testes. Alissa Cordell. Nos Não últimos entrei na 7 Marston anos, Greer por atuei ter o como sobrenome arquiteta-chefe de tecnologia. Minha mãe trabalhava e na principal limpeza de desenvolvedora de escritórios em sistemas Petone. da Ethelgard E Tech. meu pai operava Tenho empilhadeira no 38 Porto anos. até que suas costas Não não cheguei a suportaram esse mais. cargo por meio Fui de a primeira da conexões família a familiares, concluir um nem bacharelado. por contatos em E paguei campos de por isso golfe. trabalhando no turno Cheguei da noite aqui em uma padaria dedicando em Newtown, 80 horas retirando semanais para bandejas de pão do construir forno às 4 da manhã, a base e desta assistindo a empresa do aulas de zero. contabilidade às 9. Levantei Quando os foi olhos a da minha pasta primeira e encarei entrevista o olhar na Marston dele. Greer, em O que é 2003, isso, Austin? eu tinha Perguntei. exatamente 2 Minha voz blazers estava e um par de completamente sapatos de estável, salto já calma e consertados 2 controlada. vezes. A Aprendi recepcionista, que em ambientes uma como senhora esse, gentil chamada demonstrar Beverly, emoção que é hoje visto está como aposentada fraqueza. e mora em Coromandel, Austin olhou para debochou. mim e disse: Era um sorriso "Você vai se pequeno dar e bem aqui, desagradável querida. que deixava claro Eles o quanto gostam ele de me quem subestimava. realmente quer crescer. É a sua Ela demissão, estava certa Alissa. e errada ao mesmo tempo. Estamos reestruturando Mas já a chegou divisão lá. de tecnologia. Quem me E, contratou foi sinceramente, Edmund Marston, seus serviços o não são fundador. mais necessários. Ele tinha 71 Vamos ser anos na diretos época, um com o outro. e ainda comparecia Você teve ao um bom escritório desempenho todas aqui, as terças e mas quintas você só usando servia o como mesmo fachada paletó de para tweed. apresentar o Seu software sócio, aos antigos membros Theodore do conselho. Greer. E Edmund, Agora que a empresa está administravam seguindo a uma empresa direção ao lado com de liderança sua de filha, verdade, Caroline. precisamos de profissionais Responsável de pelas verdade no operações. comando, não de Comecei enfeites. como auxiliar de As contabilidade. palavras foram escolhidas recebendo para um ferir. salário que tornaria Foram um feitas para apartamento em provocar Wellington uma quase reação, acessível, para me fazer desde chorar, que fosse dividido com discutir mais ou 3 implorar pessoas, pelo meu emprego. o que de fato Em vez acontecia. disso, Em uma apenas o casa observei. úmida em Mount Cook, Notei como seus com dedos carpetes de tamborilavam cor nervosamente indefinida. no braço da cadeira. Não reclamei. Notei a Já necessidade havia evidente visto de aprovação situações em seus piores. olhos. Minha avó Ele queria criou uma 4 reação. filhos em uma casa popular Eu não em lhe Nanai, daria isso. com uma pensão de viúva. Entendo. E a opinião Respondi em dela voz sobre baixa. reclamações era tão forte Austin que interpretou ninguém meu ousava silêncio como reclamar rendição. perto dela. Inclinou-se para Durante os frente, primeiros 6 anos, e sua voz ficou ainda eu mais aprendi. arrogante. Aprendi da Não forma se como preocupe. aprende quem sabe Seu que o acesso aos conhecimento servidores é já a foi única coisa revogado. que ninguém pode tirar de você E antes de que uma você hora para pense em outra. tentar qualquer Entendi coisa, cada fornecedor. deixe-me esclarecer cada algo. margem de lucro, O código principal, cada cliente que a atrasava arquitetura de pagamentos, roteamento em nuvem, cada estrutura cada linha de financeira software internacional que que a você empresa desenvolveu aqui utilizava agora pertence e à quais haviam empresa. sido discretamente Olhei para o encerradas documento, pelas autoridades peguei fiscais. minha caneta favorita e Descobri assinei quais meu nome no executivos final da inflavam página. seus relatórios Não de hesitei. despesas e Não quais discuti. eram honestos até o último Apenas centavo. empurrei o aviso de Percebi que demissão Edmund assinado de Marston, volta sobre a apesar mesa de seus polida. modos tradicionais, Levantei-me, tinha um problema fui com até jogos de minha mesa, azar do tamanho de uma organizei cidade uma pequena pequena, caixa com meus e que sua pertences filha pessoais Caroline vinha e de deixei forma o prédio discreta, espelhado. organizando Enquanto o os elevador danos que ele descia até a causava garagem, havia anos. um sorriso frio Cheguei a surgiu essa no meu conclusão rosto. não porque alguém me contou, Austin mas acreditava porque que os tinha números não eliminado um mentem, peso e morto eu os caro. interpreto como outras Ele pessoas achava que leem havia histórias. tomado para si o ativo Em mais 2009, valioso da empresa. A crise financeira global O que nos sua atingiu da arrogância mesma e seu forma que comportamento atingiu a todos. sexista o Os impediram de pedidos caíram perceber 40%. foi um detalhe crucial. Edmund Toda havia a plataforma comprometido em uma nuvem parte não operava com significativa de sua software comum. participação na empresa Ela dependia do meu para sistema financiar uma proprietário de especulação
movimentação de imobiliária em dados, Auckland, protegido deu por muito patente. errado.
implementado por meio de Caroline um entrou módulo no de meu software escritório em uma licenciado, tarde de quarta-feira, integrado a um fechou serviço a externo porta de e validação perguntou se eu seguro entendia algo sob sobre meu dívidas controle, em dificuldade. avaliado em dezenas de Respondi que milhões tinha de estudado dólares o assunto. na negociação de Ela aquisição da soltou uma empresa. risada cansada e Um disse sistema que nunca foi se eu transferido encontrasse para a uma Ethelgard saída, Tech. ela não esqueceria. Ele sempre Foi nesse pertenceu momento que fiz integralmente meu a primeiro mim, movimento. sob um contrato Não de o licenciamento grande, temporário mas o com uma pequeno. cláusula bastante específica, Aquele que passaria caso eu fosse despercebido por demitido muito sem tempo. justa causa. Procurei A o licença banco com passaria base a em poder sinais ser públicos de suspensa dificuldade imediatamente financeira mediante e nas notificação condições formal. gerais do mercado, sem Austin utilizar não qualquer havia apenas informação demitido interna uma confidencial da funcionária. empresa. A Ele tinha instituição colocado estava em se risco preparando toda a para estrutura executar da o empresa do empréstimo próprio garantido pai, de Edmund, o que saí levaria para a luz uma forte venda da manhã no forçada de suas estacionamento, ações por uma coloquei a fração caixa do no valor banco do real passageiro e provavelmente sentei ao dividiria volante. a empresa. Não liguei o carro Eu havia imediatamente. economizado cada centavo Fiquei desde o olhando para o início, 14º andar vivendo do de prédio, forma extremamente observando o simples, reflexo do e sol indo nas janelas. trabalhar a pé sempre Meu que celular possível. vibrou. Também Era lhe uma dei notificação pequena de quantia e-mail. da minha avó em Nai O Nai, assunto dizia acordo que, urgente como de descobri rescisão depois, e pacote de havia indenização. comprado discretamente um A mensagem terreno em vinha Tawa, do diretor de em recursos humanos, 1962, mas os por metadados quase nada, indicavam que havia e sido viveu lá redigida até no falecer. escritório de Austin A poucos minutos propriedade antes. foi vendida pelo espólio. Abri o anexo E no minha celular. parte foi de 42 A empresa mil dólares oferecia um pacote neozelandeses. padrão de desligamento, Somando com 3 minhas meses de economias, salário e eu tinha extensão do plano de 91 mil saúde. dólares neozelandeses À primeira vista, aplicados em parecia um depósito generoso, a prazo no mas eu já Kiwi tinha Bank. experiência Procurei o suficiente banco com com educação contratos e corporativos objetividade para não me limitar ao perguntando resumo. se aceitariam ceder Colei parte direto daquele até as empréstimo letras miúdas no problemático final a um do comprador documento. privado com desconto. Lá, na página Eles 7, aceitaram prontamente. dentro de uma seção Queriam aparentemente retirar aquele inofensiva ativo do chamada balanço antes do próximo atualizações fechamento diversas contábil. do acordo de Comprei confidencialidade. a primeira parcela, Estava com valor a nominal de armadilha. 84 mil dólares Tratava-se de uma neozelandeses, cláusula pagando retroativa de 51 cessão mil de dólares propriedade neozelandeses. intelectual. Fiz isso por Redigida meio em de uma linguagem pequena jurídica holding criada complexa. com um advogado Se eu assinasse Petone aquele chamado documento para Enari receber Tipen, os 3 meses de um salário, homem discreto estaria na casa dos transferindo 60 legalmente anos que todos havia os cuidado direitos do passados, espólio da minha avó, presentes e que em futuros toda a minha sobre qualquer experiência, software, nunca arquitetura disse ou uma patente palavra desenvolvida desnecessária. durante meu período na empresa Isso aconteceu em diretamente para a 2010. Ethelgard Tech. Eu tinha 33 Soltei uma anos, risada baixa dentro dirigia do um carro. carro hatch com O um desespero amassado no para-choque corporativo já havia traseiro, começado. morava de aluguel em Austin um deixou o apartamento ego de um decidir quarto pela em minha Berhampore, demissão. mas Mas no no momento em que ser, saí pela de forma porta, indireta o e time jurídico da estruturada empresa legalmente, provavelmente revisou revisou os os documentos documentos que da me pagava o aquisição salário e por percebeu meio uma de uma realidade holding preocupante. Com acompanhamento Eles não jurídico eram, de externo fato, para evitar proprietários qualquer do conflito de núcleo do interesse. produto principal. Edmund nunca soube. Estavam tentando Caroline conter o nunca problema soube. antes que Para o alguém banco, percebesse. eu era apenas contando uma que eu holding fosse chamada ingênua ou Tipian pressionada Capital, o suficiente registrada para em abrir Lower mão de um Hutt, ativo com um avaliado endereço em dezenas correspondente de a uma milhões caixa de postal. dólares em troca de Algumas algumas semanas semanas possuía possuía uma cláusula Abri de meu conversão laptop em seus pessoal, termos conectei a originais. um roteador móvel Aceita por seguro Edmund e acessei em um cofre 2007, digital seguro. quando contratou a linha de crédito. Lá dentro estava um Caso documento de determinadas 2018. obrigações não fossem cumpridas, Era o contrato a original dívida de poderia ser licenciamento do convertida, sistema a que eu havia critério do assinado com detentor, Arthur Croft, em ações o ordinárias antigo da CEO empresa e a um pai de preço Austin. previamente definido. Naquele Ele ano, concordou com a isso empresa porque, na estava à época, beira de não falhas conseguia críticas imaginar progressivas que que um dia comprometiam a enfrentaria a operação. inadimplência. Os servidores não 2010, suportavam o ele já volume de havia tráfego violado e 3 clientes dessas importantes cláusulas. eram perdidos Apenas não diariamente. sabia que alguém Eles estava me acompanhando procuraram tudo para de implementar perto. meu sistema Eu não proprietário de converti a limitação dívida de naquele dados. momento. Como Fazer não isso tinham teria recursos consolidado para minha adquirir a posição tecnologia na e acionado época, exigências concordei legais em de divulgação licenciá-la. para as quais eu ainda não Mas estava exigi que preparada. meu advogado Em vez disso, incluísse uma mantive cláusula a de posição. proteção extremamente clara. Renegociei discretamente os A licença termos da por meio do tecnologia escritório estava de Renari diretamente para vinculada dar à a minha Edmund permanência mais tempo ativa na empresa. e permitir que Caso a a empresa Lisa se Cordell fosse recuperasse desligada sem gradualmente. uma causa devidamente Caroline documentada e encontrou sua validada, própria forma de o atravessar contrato a poderia crise. ser rescindido A empresa formalmente após resistiu. notificação. Edmund preservou A empresa seu orgulho. teria um período Eu contratual de mantive até meu 60 segredo minutos guardado. para iniciar a transição Nos 14 operacional anos seguintes, após a repeti notificação o mesmo formal de movimento suspensão da outras licença. 4 vezes. Sempre Olhei que a para o Marston relógio no Greer painel do precisava carro. de liquidez que Eram os bancos 10 horas e recusavam. 15 minutos. Sempre que um acionista Austin antigo havia queria formalizado sair e minha não demissão encontrava às 10 comprador. horas. Sempre Isso que um título significava que o problemático prazo já ligado à estava em empresa andamento. surgia no mercado Ignorei o secundário, e-mail insistente do a RH. Tipian Capital Deixei o aparecia acordo sem de assinatura maneira discreta e e liguei educada para o meu advogado por meio de especializado em Renari. propriedade O conselho intelectual. nunca investigou a fundo A a armadilha origem já da estava Tipian pronta. Capital.
Capital, tratando-a Austin como caiu um exatamente investidor como institucional previsto. comum, sem consolidar 30 totalmente minutos os depois, impactos das estruturas entrei de em um dívida prédio comercial conversível ao longo silencioso no dos centro anos. da cidade. O diretor Eu não estava financeiro da nervosa. época, um homem Não me chamado sentia Patrick abalada. Bevin, era do Eu me tipo que sentia respondia extremamente e-mails em focada. 17 segundos Eu iria me e lia encontrar contratos com em Owen 8. Cordell, Meu meu irmão irmão mais Tipian velho, Capital e um registrado advogado em Lower especializado em Hutt, e propriedade presumiu que intelectual fosse um de fundo alto nível, familiar. que vinha Não estava orientando minha completamente estratégia errado. jurídica há Era mais de de uma fato década. da minha família.
Quando Apenas entrei uma em seu família escritório, composta por uma única ele já pessoa. havia deixado um copo de Comprei água dívidas. preparado para mim. Adquiri ações Ele olhou preferenciais de um para minha única caixa de diretor que se papelão e aposentou balançou em a cabeça com um 2014. sorriso contido. Comprei outro Foi o lote em Austin, não foi? 2017. Perguntou Quando Owen, Edmund finalmente enquanto se abria meu retirou arquivo e principal parte em de seus seu 2 patrimônio monitores. passou por reorganização entre seus foi 3 ele. filhos adultos. Respondi. Também adquiri um pequeno Sentando-me lote e de ajustando ações a saia. ordinárias da própria Caroline. Ele me chamou em de cara bonita. 2019, quando Disse seu que meus marido serviços recebeu não o eram mais diagnóstico de necessários câncer e ela bloqueou meu precisou de acesso ao dinheiro com servidor. urgência. Também Nunca afirmou revelei que que todo era o eu. código principal Renari pertence à conduziu empresa. toda a operação. Owen soltou Ela uma aceitou risada a alta proposta que porque o ecoou valor pelo era escritório. justo, porque confiava em Renari Austin e Croft porque pode não até fez ter um perguntas diploma caro, desnecessárias. mas Quando o claramente conselho nunca revisou a aprendeu a estrutura interpretar um societária da balanço empresa pela ou última analisar vez, corretamente em os ativos de uma 2020, empresa. os Vamos acionistas aos listados fatos, eram os disse mesmos Owen, de sempre, localizando Caroline a documentação Marston Bell, específica do com meu seu ativo bloco mais familiar. valioso. 2 diretores Registro de antigos patente com número pequenas 94, participações, o plano de ações para 1.811, funcionários com sua fatia modesta, para alguém comum, e ao final da o lista, título técnico a pode Taiping parecer Capital irrelevante, Holdings mas, Limited, na prática, com trata-se de um sistema 11,2%. proprietário de limitação Ninguém de se dados. incomodou. Imagine Ninguém como um questionou. controlador de tráfego Era uma digital participação altamente pequena o eficiente. suficiente para passar Quando milhões de despercebida. usuários acessam uma O que o plataforma conselho ao não mesmo percebeu, tempo, os e que servidores ninguém podem analisou desde sobrecarregar então, e falhar. foi o Meu conjunto de sistema dívidas antecipa esses conversíveis picos e os 5 redistribui a conjuntos de carga em tempo empréstimos real, reestruturados, mantendo a cada um com estabilidade da cláusula de plataforma conversão, sem perda cada um perceptível com de preço de desempenho. exercício definido em momentos Esse distintos, sistema é uma parte crítica cada da um infraestrutura representando da um direito Edelgard Tech. futuro de se Em tornar sócia da 2018, empresa que, o antigo se CEO, exercido, Arthur alteraria Croft, de forma sabia profunda que a grandes estrutura de empresas propriedade. como Google e Em Microsoft teoria, estavam nas tentando condições me contratar. adequadas, A como não Taiping podia Capital competir poderia financeiramente, converter essas posições, propôs um acordo. e junto Eu às manteria ações a propriedade preferenciais, total da transformá-las tecnologia em ações e a ordinárias, licenciaria para a o que, Edelgard mediante Tech, aprovação sob um contrato regulatória operacional e bastante cumprimento das específico. exigências legais de Austin, divulgação, que naquela poderia época resultar ainda em uma enfrentava participação dificuldades de em sua até formação em administração, 53,4% do nunca se capital preocupou social em emitido. revisar esses documentos Renari antigos e eu quando revisávamos assumiu o tudo uma cargo vez de por diretor ano, de operações. sempre na primeira terça-feira Ele de fevereiro. simplesmente assumiu Ele me levava num que por pequeno eu ter café na rua desenvolvido o Jackson, sistema em dentro Petone. da empresa, Pedia um café ele com automaticamente leite e um bolinho de pertenceria tâmara, a ela. e me mostrava a situação Owen com calma. olhou para o relógio na parede. Você não está exposta. Eram 11 horas ele e dizia. 1 minuto. Você não está O sendo período gananciosa. contratual de transição já Está foi apenas ultrapassado, preparada, Alissa. caso um dia precise. Você não recebeu nenhuma Depois disso, ele justificativa pagava a formal conta e não validada pelo voltávamos ao conselho assunto por mais e 12 não assinou o meses. acordo de sessão. Nunca imaginei que realmente O contrato precisaria pode estar ser preparada. formalmente encerrado. Pensava que faria a conversão de forma Prossiga. tranquila quando me Eu aposentasse. disse, em tom Assumiria baixo. uma posição no conselho. Com um clique, Talvez financiasse Owen algumas enviou uma bolsas notificação de estudo formal em nome de da minha rescisão mãe de licença à e viveria empresa o restante e da registrou vida com uma toda a satisfação documentação para silenciosa eventual execução de saber que judicial. a mulher que limpava A escritórios realidade em Petone jurídica estava tinha uma definida. filha que A havia comprado o Edelgard prédio. Tech não possuía mais Esse era o direito plano. legal de utilizar a Não era um arquitetura plano de principal. vingança. Mas não Era um paramos plano nisso. para preservar a Em dignidade. vez de enviar a notificação Então diretamente Brandon para apareceu, Austin, que Brandon poderia Marston ignorá-la. Hale Era pedi que sobrinho Owen de encaminhasse Caroline, cópias filho da autenticadas filha para mais todos nova os de membros do Edmund, conselho de uma administração. mulher chamada Felicity. Eu queria que havia havia se se mudado mudado para diretamente aos aos anos 90 pelos e se investimentos casado da com um empresa. homem de uma família proprietária de queria um 3 encerramento concessionárias de discreto. automóveis. Em vez disso, Brandon eu havia tinha provocado uma 27 crise no anos. mais alto Ele nível da havia organização. concluído um MBA em um programa Nas 48 em Melbourne, horas no mês de seguintes, junho do ano adotei anterior. uma estratégia de silêncio sua mãe absoluto. decidiu, com aquela No confiança ambiente que não se corporativo sustenta atual, na prática, que muitos apenas algumas acreditam que mães falar mais demonstram alto que o significa filho vencer. estava destinado a conduzir Estão a Marston enganados. Greer para O o que ela silêncio é uma chamava ferramenta de poderosa, próxima fase, porque Caroline, impede que o já adversário com compreenda o 68 que está anos e acontecendo. cansada de um jeito que Enquanto nenhuma eu viagem permanecia resolveria, quieta no meu escritório concordou em casa, em permitir que Austin Brandon seguia assumisse o confiante cargo de dentro da diretor de própria estratégia estratégia em fevereiro por meio do dos ano meus anterior. contatos. Ele já Descobri chegou que ele com o estava cargo preparando um garantido grande anúncio antes público. mesmo de ter uma mesa no A escritório. Edelgard Tech estava Apareceu prestes em a uma ser manhã de adquirida pelo terça-feira, Vanguard Group, usando um terno uma que das custava maiores mais do que empresas meu de primeiro investimento carro. do país. Caminhou pelo A escritório negociação de planta estava aberta no avaliada em segundo andar, como se 350 fosse milhões de herdeiro de um dólares. império. Toda a Cumprimentou reputação de gerentes Austin seniores dependia do que sequer sucesso conhecia, dessa operação. E em 40 Ele já havia minutos, organizado um já jantar de perguntava à celebração com os recepcionista representantes se o prédio da Vanguard possuía uma para o máquina fim da de café semana. expresso, Enquanto ele que não escolhia fosse dos detalhes anos superficiais, eu estruturava ela me minha lançou ação o mesmo jurídica. olhar que costuma Primeiro, dirigir ao entrei em estafeta contato quando com ele minha deixa a equipe porta principal de aberta no
engenharia. Não usei canais No começo, corporativos. Eu não desgostei Liguei de diretamente Brandon. para os telefones Fiz um pessoais. esforço genuíno para Eles isso. estavam Ao longo revoltados dos e anos, desmotivados vi com minha muitos saída jovens repentina. entrarem ali cheios de Relataram que o confiança ambiente havia superficial, se tornado tóxico e a maioria se e tornava que mais Austin já ameaçava equilibrada após cortar alguns bônus meses, para aumentar resultados quando de curto percebia que prazo antes da produção venda. não é a Não apresentação entrem de em pânico PowerPoint. nem peçam demissão. Achei que Eu com disse ele a seria David, igual. meu engenheiro-chefe. Estava enganada.
E Brandon não era do tipo independentemente que do se que ajusta com aconteça, facilidade. não interfiram no Era o sistema. tipo de pessoa que Apenas confundia continuem falar alto operando com televisão normalmente. e laços Mas familiares preciso com que direito façam algo automático a específico. privilégios. Em 3 Sempre que semanas, houver falhas já de havia validação alterado o ou orçamento qualquer de registro de marketing sem lentidão do consultar o sistema, gerente da área. documentem Em tudo 5 de forma semanas, padronizada no disse à sistema equipe de oficial. operações que os processos Não de corrijam compras estavam manualmente. ultrapassados. David e entendeu precisavam ser imediatamente. substituídos Sem por o um processo sistema de que ele validação conhecera externa em uma ativo, conferência em os Sydney. componentes começariam Em a 7 apresentar semanas, falhas de forma referiu-se a natural. mim em uma reunião Em da seguida, qual não participei, tomei uma decisão mais mas que me direta. foi relatada por 3 Owen pessoas e eu diferentes. elaboramos uma Como a notificação contadora formal do de segundo violação andar. de direitos e Eu era a irregularidade de contadora propriedade sênior. intelectual. Ocupava essa posição havia 14 Não enviamos anos. para a Ethelgard. Tinha 3 Encaminhamos profissionais sob minha diretamente aos supervisão. advogados responsáveis Ele pela não sabia de aquisição, nada disso, porque nunca representantes se do deu ao Vanguard trabalho de Group. perguntar. O Eu não documento reagi. era claro, direto Com o e de tempo, fácil compreensão. aprendi que a resposta Apresentava mais barulhenta evidências costuma ser a mais consistentes de frágil. que a Ethelgard Tech Renari me estava disse certa negociando uma vez que o rio plataforma nunca sem briga com a possuir os pedra. direitos legais O necessários. rio apenas segue seu caminho. Anexamos e um dia, o contrato a original pedra de deixa de ser 2018. obstáculo. O registro Ele da gostava dessas patente em meu pequenas nome reflexões. e a comprovação Geralmente, formal da enquanto minha pagava um demissão café sem com justificativa leite. O adequada. momento que mudou tudo aconteceu Na tarde numa de manhã quarta-feira, meu no fim de celular março. começou a vibrar repetidamente. Brandon enviou um e-mail O às nome 7 na tela horas do e celular 42 mostrava a minutos. sede da Entre os Ethelgard Tech. destinatários estavam eu, Primeiro, o diretor uma executivo, ligação do responsável o diretor por recursos financeiro, humanos, o chefe de depois, operações, várias o chamadas da responsável por assistente de vendas, Austin, 3 gerentes Em seguida, regionais, o 2 próprio diretores Austin não tentou contato executivos, diversas vezes. o secretário da empresa, Eles e finalmente 4 integrantes perceberam da que eu equipe não de havia assinado transformação um acordo recém-contratada por e que a ele, situação cujas jurídica estava se qualificações agravando. pareciam se resumir ao Não fato de atendi terem nenhuma estudado ligação. na mesma universidade que Deixei ele. todas O assunto seguirem do para a e-mail caixa de era mensagens. Reestruturação Sentei da na área varanda financeira tomando com chá, efeito imediato. observando o pôr do sol. No corpo da mensagem, Quando alguém os arrogante 16 acredita destinatários que te eram destruiu, informados de que, espera uma reação como parte da imediata. estratégia de Quando modernização encontra da silêncio, empresa, começa a a área perder o financeira controle da passaria própria por uma percepção. reestruturação para Austin refletir acreditava que práticas tinha mais vencido. inovadoras. Na Em realidade, vez de hábitos estava antigos. diante de um desastre Um novo financeiro cargo de chefe prestes de a transformação acontecer. financeira Na seria manhã de criado quinta-feira, e seria ocupado decidiu por celebrar alguém que antes da Brandon conclusão estava oficial do recrutando acordo. pessoalmente dentro do Convocou seu uma círculo. reunião geral Minha obrigatória. função de contador sênior Eu não seria poderia estar redefinida como presente, supervisora mas de um contas, antigo colega me passando enviou a acesso à responder a um novo transmissão chefe de interna. transformação financeira. Sentei à mesa da cozinha, em vez de me com uma reportar xícara de diretamente ao café, diretor e financeiro. assisti pelo laptop. Minha faixa salarial Austin também estava seria no palco ajustada principal, conforme essa mudança. diante de um púlpito de mogno. A alteração Parecia entraria em extremamente vigor na confiante. segunda-feira seguinte. Vestindo um terno azul Ele não me marinho ligou. perfeitamente ajustado. Não bateu à minha porta. Atrás dele, Não teve sequer uma a tela exibia consideração os de enviar logotipos uma da mensagem Ethelgard privada Tech antes e de do tornar Vanguard aquilo Group. público. Ele enviou Uma meu nova aviso fase de rebaixamento crescimento. para outras 15 pessoas. Estamos antes prestes a mesmo de concluir eu uma receber. aquisição histórica de Porque meu nome era o 350 último milhões em de ordem dólares, alfabética na anunciou lista de ao microfone. destinatários. E Ele o Outlook sorriu, exibe o campo absorvendo para os na aplausos ordem em que os formais da nomes são equipe. inseridos. Este Li acordo o e-mail demonstra que duas nossa vezes nova gestão e está fechei o trazendo laptop. resultados. Por muito Fui tempo, até a pequena cozinha esta no empresa fim do foi segundo limitada andar. por profissionais Preparei antigos uma que xícara de resistiam chá à na caneca evolução. lascada que uso Pessoas desde que se 2007. consideravam E insubstituíveis fiquei apenas por sentada terem ali escrito por alguns algumas minutos, linhas de código no tentando passado. processar tudo. Mas liderança Depois, de verdade peguei o significa telefone e remover liguei o que para não Renari. agrega valor para maximizar É a primeira resultados no terça-feira curto de prazo. abril da semana que vem. Reestruturamos nossa Eu divisão disse, de tecnologia, mas acho e o melhor nos futuro nunca encontrarmos pareceu antes. tão promissor. Houve um Recostei breve na cadeira, silêncio do tomando outro um lado gole da lento linha. de café. Em seguida, Ele estava falando de ele mim, respondeu em tom me baixo. ridicularizando diante de Estarei toda a em empresa Wellington para amanhã de sustentar a manhã. imagem de gênio O café na corporativo. rua Jackson. Às Queria 8 horas. convencer todos de que minha saída Não havia respondi sido ao uma e-mail de decisão Brandon. estratégica. Também não E respondi não um às erro 4 pessoas impulsivo que guiado passaram pelo pelo meu próprio escritório ego. naquela manhã para Mas aquele demonstrar momento apoio de e aparente indignação. triunfo durou Não contei nada exatamente a 4 ninguém. minutos. Voltei para casa No naquela meio da noite. apresentação, Preparei o um celular jantar pessoal simples. de Austin, que Fiquei estava olhando sobre o o púlpito púlpito pela ao janela lado do da cozinha microfone por cerca de uma começou hora. a vibrar com E fui dormir mais intensidade. cedo. A vibração ecoou Dormi pelo com a sistema de som. tranquilidade de quem já Austin tinha um franziu plano. o senho, Construído olhou para a muito tela antes daquele e problema perdeu a cor surgir. imediatamente. Na manhã seguinte, Mesmo pela Renari transmissão e eu ao nos vivo com encontramos no qualidade café da rua reduzida, Jackson. dava E para ele ver pediu o um rosto café dele flat white esvaziar. e um bolinho de tâmara. Era uma ligação como de do costume. responsável por Ele não conformidade do demonstrou Vanguard Group. surpresa. Tampouco Austin parecia limpou a garganta, irritado. pegou o Mantinha a aparelho mesma e se afastou expressão do serena púlpito, de sempre, falando como baixo nas nossas por reuniões menos de
de 30 fevereiro. segundos antes de sua Retirou postura uma ceder pasta de papel completamente. pardo da maleta. A Vanguard já abriu havia analisado e a deslizou notificação 3 formal documentos sobre sobre a mesa. irregularidade de propriedade O primeiro intelectual era o balanço que meu consolidado advogado da enviou. Taiping Capital Holdings Eles não estavam Limited, interessados no apresentando discurso os de Austin. instrumentos de dívida em O aberto. que importava as ações eram seus preferenciais, 350 as ações milhões de ordinárias dólares. e a posição máxima Na conversível. mesma hora, Iniciaram iniciaram com uma 2 auditoria casas decimais urgente
e congelaram totalmente a aquisição 53,41%. até que a Ethelgard O segundo Tech documento era uma comprovasse cópia que do possuía artigo os 11 direitos da legais sobre o Constituição da software empresa Marston negociado. Greer. A transmissão foi cortada de Especificamente a repente seção quando que alguém trata na dos equipe deveres dos técnica entrou em administradores pânico em e relação aos interrompeu o acionistas sinal. controladores. 2 horas O depois, artigo 11 estabelecia recebi que um qualquer e-mail. decisão unilateral Não de um era um pedido de administrador que desculpas. afetasse de forma Era uma relevante a notificação titularidade, agressiva da equipe os jurídica deveres da ou a Ethelgard remuneração Tech, de qualquer enviada detentor por de ordem mais de direta de 10% do capital social O da documento empresa me acusava de exigia interferência consentimento corporativa prévio e por tentativa escrito de desse extorsão. detentor. A empresa O e-mail de ameaçava Brandon levar um caso impactava até as últimas diretamente meu consequências cargo, legais, minhas caso eu responsabilidades não e minha cedesse remuneração. imediatamente meus direitos A Taiping e abrisse mão Capital das já reivindicações. possuía 11,2% Austin ainda das ações acreditava que ordinárias, tinha controle antes total da mesmo de situação. qualquer conversão ser considerada. Achava que um documento intimidador Brandon seria violou o suficiente artigo para me 11 fazer no instante recuar. em que clicou em enviar. Ele não compreendia que não O se terceiro ameaça documento era uma judicialmente minuta alguém de que detém notificação direito de legal conversão, sobre a base de 5 tudo parcelas aquilo. de dívida Ele construiu conversível, toda a estratégia todos em os cima de critérios pressão atendidos, psicológica, todos esperando os que eu cálculos ficasse revisados intimidada por uma diante do empresa aparato jurídico independente que deles. Renari havia contratado Mas eu havia passado anteriormente, anos protegendo como meu parte de trabalho uma com revisão extremo preventiva cuidado das e estruturas sabia financeiras. exatamente o quanto a posição O deles era aviso frágil. estava pronto para ser Ele estava registrado no encurralado, órgão competente, embora ainda não tivesse estava percebido. datado, mas ainda Na sem manhã de assinatura. sexta-feira, O Renari conflito havia jurídico deixado o começou campo a se da transformar assinatura em em um aberto, problema operacional como fazia grave. todo mês de Meu fevereiro sistema há 14 proprietário de anos. limitação de dados Estamos não era prontos? apenas protegido por Perguntou patente. ele. Ele Ou era ainda não? implementado por meio de um módulo Observei de o software documento por um longo licenciado, tempo. integrado a um Pensei serviço na minha mãe, externo de que validação limpou seguro escritórios que eu em Petone controlava. por 31 anos. Todo o sistema de e que certa roteamento vez em tirou nuvem meio dia de folga dependia não de um token remunerada de para ir à validação minha para formatura, funcionar corretamente. porque era a única forma de Esse estar token presente. consultava uma chave de Pensei na minha avó criptografia em Nanai, independente, que hospedada sustentou em um 4 servidor filhos com a pensão privado de que eu viúva mantinha com e recursos conseguiu comprar um próprios. terreno em Após Taua, o com encerramento o do dinheiro período que economizou contratual caminhando até previsto o no ponto de acordo ônibus de 2018, e seguindo a pé por mais 20 o sistema minutos. entrou na Pensei fase em de Beverly, transição a operacional. recepcionista. A Que partir no meu daquele primeiro momento, dia me disse: a licença passou a poder "Você ser vai se dar suspensa bem aqui, mediante querida." notificação formal. Pensei na caneca já lascada. devidamente enviada conforme Pensei na previsto em decisão de contrato, Brandon. e o sistema entrou no período Estamos de transição prontos, operacional previsto. Respondi. Meu A servidor notificação privado foi passou a protocolada às restringir a emissão 16 de horas novos e tokens 17 de validação minutos daquela conforme tarde. as regras de licenciamento. De acordo com a lei das Sem sociedades, esse processo de a mudança na autenticação titularidade externa, efetiva o módulo deveria ser licenciado divulgada em deixou até de 5 validar, dias úteis, fazendo Renari com que os iniciou componentes imediatamente dependentes os começassem a procedimentos apresentar necessários para a falhas. divulgação, que foi Pelas realizada mensagens dentro dos urgentes prazos de David, regulatórios meu aplicáveis. antigo Nos engenheiro-chefe, dias seguintes, eu já sabia após o que o estava cumprimento dos acontecendo. trâmites legais e Na sala registros 402, obrigatórios, foi onde formalmente ficavam os servidores reconhecido principais, que a Taiping os Capital problemas começaram a Holdings surgir Limited de forma havia progressiva. exercido seus direitos de A conversão em plataforma 5 passou a instrumentos registrar milhares de distintos, falhas e críticas que, de mediante a autenticação por aprovação segundo. regulatória Sem e o sistema cumprimento de das balanceamento exigências atuando, legais de os divulgação, servidores começaram poderia a sofrer resultar com em uma uma sobrecarga sobrecarga gerada gerada pelo até uso normal. 53,41% Grandes empresas das ações clientes em ordinárias todo o país emitidas. O passaram a comunicado enfrentar referia-se lentidão ao severa, capital social da atrasos Marston no Greer processamento de Manufacturing dados Limited e interrupções junto nos a ele serviços. havia um pedido feito nos entrou termos na do sala Estatuto da empresa 402 às para a pressas, convocação de uma com a Assembleia gravata Geral frouxa Extraordinária e de visivelmente Acionistas, suando. respeitando os prazos Começou a legais pressionar os aplicáveis, engenheiros, estimados em cerca de exigindo uma 14 solução dias, imediata, com o objetivo pedindo de que tratar de ignorassem questões as de governança restrições do decorrentes sistema. de uma Ele recente tratava a violação do engenharia artigo como se 11. fosse um problema A secretária simples de da empresa, manutenção. uma profissional Imaginava que cautelosa bastava chamada improvisar uma Margaret solução O'Sullivan, rápida, que ocupava o mas cargo David havia se 9 manteve anos, firme. leu o comunicado Olhou para 3 Austin, vezes, exausto. depois disso, E explicou com entrou na clareza. sala do CEO e fechou Não a porta. podemos ignorar isso, Austin. Em seguida, O o sistema CEO da foi Alice até a é um sala de componente Caroline crítico e integrado à também fechou estrutura a do porta. banco de dados Pouco multiusuário. depois, Toda a Caroline arquitetura pegou foi o construída telefone e ligou considerando para o esse presidente componente. do conselho. Se tentarmos Um remover ex-executivo ou contornar bancário isso chamado manualmente, Donald o Easterbrook sistema pode e se disse: desestabilizar. Existe Donald, risco real temos de um corromper problema. dados e A comprometer Assembleia Geral informações Extraordinária críticas de aconteceu na clientes. segunda quinta-feira de abril. Se isso acontecer, Na sala de as reuniões do consequências terceiro andar serão do prédio. irreversíveis. Compareci A usando empresa o mesmo estava blazer diante que de vesti falhas na minha críticas entrevista em progressivas 2003, que comprometiam guardado todos toda a esses operação, anos, em parte e por nenhuma valor posição sentimental executiva ou e em recurso parte porque lã financeiro de boa resolveria qualidade aquilo realmente rapidamente. dura. As Sentei-me na linhas cadeira telefônicas destinada ao estavam acionista sobrecarregadas. controlador, a Clientes mesma que Edmund importantes Marston ligavam costumava ocupar. constantemente, Brandon chegou com ameaçando 4
4 minutos de judiciais por atraso, quebra de contrato usando outro terno caro, interrupção dos e não serviços. entendeu por que Às a 14 reunião só horas, começou depois que ele celular se tocou acomodou na novamente. ponta da mesa. Dessa vez, Donald eu Easterbrook atendi. iniciou a sessão Alissa, com uma breve disse declaração. Austin. A voz Confirmou dele que o não tinha registro mais de nenhum ações traço havia de sido arrogância. verificado de forma Soava independente por instável, uma empresa externa. tensa, Também completamente afirmou diferente. que, após o cumprimento Alissa, das exigências estamos legais, enfrentando uma falha regulatórias temporária e na de plataforma. registro,
Foi Os formalmente engenheiros disseram que reconhecido pode estar que a ligada às Taiping suas Capital credenciais Holdings antigas. Limited Preciso passou que a você deter venha ao escritório e nos ajude a restaurar o 53,41% sistema. das ações Podemos ordinárias. negociar uma consultoria E que o pelo seu beneficiário tempo. final dessa Sentei holding tranquilamente era, no meu e escritório vinha em sendo há casa, 14 ouvindo anos, cada palavra. uma funcionária da empresa. Não se Ele trata de uma esclareceu falha que todas as técnica, conversões Austin. e aquisições Respondi foram com calma. realizadas em conformidade É com a lei consequência das direta das sociedades, suas decisões. a lei de conduta dos Se mercados quiser conversar, financeiros, convoque e o uma estatuto reunião da formal própria com o empresa. conselho. Confirmou vemos também amanhã que pela não manhã. houve violação comprovada Desliguei de dever antes que ele fiduciário, pudesse insistir. considerando que Ele todas ficou as sozinho, operações foram lidando realizadas com uma por situação meio de que uma não estrutura conseguia controlar. independente, com A assessoria armadilha já jurídica estava e fora pronta, das minhas e o funções confronto dentro da final era empresa. inevitável. Ele Então, não tinha alternativa ele além de me pronunciou meu nome. enfrentar. Brandon virou-se para mim O como se controle eu da tivesse situação entrado na havia sala mudado errada. completamente. Seu rosto No dia mudou de seguinte, expressão em poucos o conselho segundos. inteiro testemunharia Primeiro o desfecho. confusão, depois No incredulidade, sábado pela manhã, e por às fim, 10 horas, uma entrei compreensão novamente fria e pela gradual. porta principal da Ethelgard Ele abriu a Tech. boca para falar, Desta vez, mas não Donald carregava interrompeu. nenhuma caixa. Senhor Estava Marston acompanhada por Hale, Owen e disse dois ele. advogados do O escritório, acionista todos com controlador pastas tem em a mãos. palavra. O ambiente estava Eu me levantei. irreconhecível. Eu não A tinha energia anotações. leve havia desaparecido, Não precisava. dando lugar a Eu um vinha me clima preparando pesado para e tenso. aquilo sem perceber. Subimos direto ao para o longo de 14º 21 andar anos. e Expliquei seguimos ao para a conselho, sala de de reuniões. forma direta, O o local que havia estava ocorrido. cheio. Todos os Detalhei membros o do mecanismo conselho pelo estavam qual a conversa posicionados tinha ao sido redor da acionada. grande mesa. Na Esclareci que, ponta conforme estava o Arthur artigo Croft, 11, o e-mail visivelmente enviado abatido, por Brandon na com as mãos quinta-feira tremendo anterior ao segurar um copo de configurava água. uma ação unilateral Ao de lado um dele, diretor da empresa Austin que parecia impactava de maneira completamente relevante o desgastado. título, as O cabelo atribuições e desalinhado, a remuneração o do terno acionista amassado e nenhum controlador, vestígio da sem qualquer confiança que consentimento demonstrava prévio por antes. escrito. Nas telas Também instaladas deixei na claro parede, que isso representava, os representantes de acordo do com a Vanguard nossa Group própria observavam Constituição, tudo em e silêncio, com o entendimento já acompanhados firmado por em sua 3 equipe de casos auditoria. distintos na Nova Zelândia, Assim que me que eu sentei na havia outra solicitado à extremidade da Dinari mesa, que resumisse na Austin tarde ainda anterior tentou fazer uma uma última violação de tentativa dever desesperada de fiduciário reagir. que justificava o Ele início de bateu um o processo punho contra formal a de mesa de desligamento vidro, por justa com a voz causa, falhando de emoção. sujeito à apuração interna Isso é uma e ao armação, cumprimento das normas trabalhistas gritou, aplicáveis. apontando um Em dedo seguida, trêmulo na minha apresentei, com base Membros nos do poderes conselho, atribuídos ao não acionista escutem uma controlador única pela palavra. seção 8 Ela da está praticando Constituição, sabotagem as corporativa seguintes e propostas. tentativa de extorsão. Primeiro, que a recente mudança Ela na área interrompeu financeira fosse deliberadamente completamente nossa infraestrutura revertida principal em e plena que o fase de e-mail aquisição enviado na para quinta-feira derrubar o anterior valor da empresa fosse e nos oficialmente colocar contra a retirado dos parede. registros da empresa. Deveríamos chamar a Segundo, polícia agora que o cargo mesmo. de diretor de Eu não estratégia hesitei. fosse Não encerrado alterei o tom de imediatamente, voz. com abertura de Apenas abri processo minha por pasta justa de causa. couro e retirei dois Terceiro, documentos. que fosse conduzida Empurrei uma ambos análise sobre a mesa em direção independente da aos governança. conselheiros. Um Relacionado deles a era o todas registro as original da contratações patente, realizadas pelo certificado executivo em desligado 2018, nos últimos 14 outro meses. era o contrato com de atenção licenciamento da especial infraestrutura aos principal, 4 integrantes da contendo a chamada cláusula de equipe rescisão conforme transformação previsto. e as decisões de compras feitas Eu sem não consulta. interrompi sua infraestrutura, Quarto, Austin. que nenhuma nova Eu disse, nomeação para com a voz cargos de firme alta ecoando gestão pelo ambiente fosse silencioso. realizada com base em vínculos familiares você com quem fez qualquer isso ao diretor, decidir encerrar meu fundador ou contrato de acionista, trabalho sem justa atual causa na ou manhã de anterior, terça-feira. sem Ao a fazer aprovação isso, unânime do você deu Conselho causa de ao processo de Administração rescisão do e do contrato de acionista licenciamento controlador. do meu sistema A votação proprietário aconteceu. de limitação de A decisão dados, foi tomada por conforme aclamação. previsto nas cláusulas Todas as contratuais. propostas foram aprovadas. A empresa o tinha um processo de período desligamento contratual foi de até iniciado 60 imediatamente minutos após a para reunião, iniciar a transição com restrições operacional de acesso após a sendo notificação aplicadas de formal forma de suspensão gradual, da licença. conforme os protocolos internos. Você preferiu enviar um O pacote de laptop indenização corporativo de irregular. Brandon foi recolhido na Austin saída. soltou um riso irônico. O retrato dele, buscando apoio entre os encomendado 3 presentes. meses antes com despesas Você pagas era pela uma empresa funcionária. e exposto Tudo o que no hall criou de entrada ao pertence a lado dos Ethelgard retratos Tech. mais antigos de Agora Edmund está e tentando Theodore. distorcer a Foi história retirado porque não aceitou discretamente ter naquela sido mesma demitida. tarde pelo mesmo funcionário da manutenção que o Perguntei havia em tom instalado. baixo. O quadro foi guardado Toquei em na um tela do armário meu no térreo, celular, onde, que estava até apoiado onde no sei, centro da mesa. permanece até hoje. Abri um arquivo de Os 4 áudio e integrantes da aumentei o equipe de volume. transformação foram colocados Uma gravação em licença limpa e remunerada nítida começou a enquanto ecoar pelo aguardavam sistema a de som revisão da de sala. governança. Era 3 exatamente o deles registro pediram da manhã demissão de em menos de terça-feira. uma semana. A voz de A Austin quarta, preencheu o ambiente. uma jovem que realmente vinha entregando Vamos um ser trabalho sinceros. consistente em um Você canto teve do uma espaço boa aberto, trajetória aqui. recebeu uma Mas era proposta apenas uma efetiva cara para bonita. integrar a equipe de operações. Antes, usávamos com uma você para remuneração apresentar mais o adequada. software aos antigos Ela aceitou. conselheiros. E pelo Agora que a me empresa disseram, segue em está direção muito a uma bem. liderança mais
sólida, Caroline Precisamos foi de até meu profissionais de escritório na verdade no segunda-feira comando, seguinte. não de figurantes. Fechou a porta e se sentou A na sala cadeira ficou à minha completamente frente. imóvel. A mesma em que havia O se silêncio sentado que 15 tomou anos conta do antes, ambiente era quando me sufocante. perguntou sobre dívidas Arthur Croft problemáticas. cobriu o rosto com as mãos. Ficou me soltando observando um por suspiro um longo pesado tempo. de derrota. Então Os perguntou, membros do conselho olharam Hannah, para Austin com era indignação você em evidente. 2014? Naquele momento, Fiz que o sim com a principal cabeça. advogado do Vanguard Group Ela interveio interveio pela e em videoconferência. 2017, Sua voz era controlada e fria.
Confirmei Sr. novamente. Croft. E o Esta bloqueio para aquisição mim está em suspensa. Seu 2019. diretor de operações cometeu grave Assenti mais conduta uma vez. executiva inadequada. Ela cobriu o Apresentou rosto com as distorção duas mãos relevante e dos riu. ativos da empresa. Uma risada e expôs verdadeira. toda esta negociação Metade alívio, a riscos legais metade severos. constrangimento. O Vanguard Group não irá Depois adquirir disse, uma plataforma ainda operando bem sem que era licença você. válida, sujeita Sou a a graves acionista riscos controladora legais. da Marston Com and efeito Greer imediato, Manufacturing há 9 estamos meses, reavaliando a mantendo proposta com base formalmente na minha perda de posição um como ativo contadora crítico sênior, estimado em por dezenas decisão de milhões de estratégica dólares. aprovada pelo Conselho. Além disso, Dirijo o considerando mesmo que a questão hatchback. do licenciamento Levo ainda meu não foi almoço na resolvida mesma marmita de e pode vidro. se estender Tenho por mais uma tempo, nova o responsabilidade. Vanguard Group está se Passei a retirando da ocupar o lugar negociação. que antes era de Este Edmund caso no será Conselho. tratado nas vias judiciais Caroline cabíveis. continua como CEO. Os membros do conselho se Donald voltaram segue contra como Austin presidente com do intensidade. conselho. O próprio A pai fábrica manteve está o mais olhar ativa fixo do que na esteve mesa, nos últimos incapaz 5 de anos. encará-lo. Em parte Na porque tentativa de encerramos 3 demonstrar contratos poder, de consultoria Austin que havia Brandon destruído uma firmado parcela e que não significativa geravam do valor nenhum da empresa resultado da própria concreto. família diante de E em todos. parte porque o clima A da decisão equipe melhorou de corporativa que forma veio em seguida foi significativa. rápida, Isso é difícil dura de e medir em uma inevitável. planilha. O Mas conselho não qualquer perdeu pessoa tempo que já tentando trabalhou em preservar um a imagem escritório dele. de verdade Enquanto Austin percebe permanecia isso imóvel desde o na momento em cadeira, que entra. o presidente convocou uma Financiei deliberação uma bolsa de estudos emergencial. na Universidade Victoria Após em uma nome da análise minha breve, mãe. o conselho Financiei decidiu outra pela na destituição Universidade de Austin Massey Croft em nome da minha do cargo avó. de diretor de operações. As bolsas são destinadas a Como a estudantes que demissão são os ocorreu por primeiros de conduta suas executiva famílias a grave ingressar na e violação de universidade dever e que fiduciário, escolhem seu contabilidade, contrato foi encerrado finanças conforme as ou cláusulas direito. legais, Cada bolsa resultando cobre na perda de integralmente seus as benefícios mensalidades corporativos e oferece uma incluindo ajuda de custo participação por 3 acionária, anos. bônus e Minha mãe, compensações. que ainda está viva Ele e saiu mora com na perda mesma casa em relevante Petone, de direitos chorou financeiros quando contei previstos a em ela. contrato, conforme Minha as avó, que já cláusulas faleceu, aplicáveis. Provavelmente Mas a diria que foi reestruturação não exagero parou para ali. algo que, no O fim, conselho direcionou a bastante atenção simples. ao pai dele. Quero deixar Arthur uma mensagem Croft final. Foi pressionado porque a se você iniciar chegou um até processo aqui, de transição acredito que e renunciar merece ao ouvir cargo isso. de diretor executivo, A posição além de de deixar maior sua influência posição em no qualquer conselho. ambiente quase Os demais nunca membros pertence a quem sabiam que fala o mais nome da alto. família Croft Pertence a quem tem havia a se memória tornado mais um problema para o consistente Vanguard e a Group documentação e que mais seria organizada. necessário agir rapidamente Títulos para podem ser preservar a dados por negociação, qualquer pessoa, estimada em mas a centenas posse de precisa milhões ser de dólares, construída, paga, para evitar um formalizada, cenário de colapso financeiro registrada e e preservada. impedir que a plataforma corporativa Ninguém pode entrasse tirar em de declínio você aquilo que irreversível. você construiu O em conselho silêncio ao recorreu longo de diretamente décadas, a mim, porque, quando Desta vez, percebem, já não estão houve usufruindo proposta disso. improvisada. Os Tenha advogados paciência. apresentaram um Seja novo preciso. contrato, elaborado Guarde seus por Owen comprovantes. e por mim na noite Leia anterior. as letras miúdas de Os cada termos contrato eram que assinar sólidos. e leia novamente. Primeiro, a Economize Ethelgard mais do que Tech imagina necessário, concordou em pagar uma porque o compensação mundo costuma financeira oferecer significativa oportunidades exatamente por violação quando a maioria contratual das e demissão pessoas não indevida. pode aproveitá-las. Em segundo E lugar, quem consegue agir nesses aceitaram um momentos novo contrato é de quem muda licenciamento tudo de depois. longo prazo para o meu sistema Confie em proprietário profissionais de limitação de discretos e dados. competentes. Pelo acordo, A um bom empresa advogado passaria a em um pagar uma escritório taxa pequeno, anual elevada numa para rua manter pouco o movimentada acesso ao sistema pode e valer aos mais do mecanismos que um de escritório validação. com paredes de vidro Mas e o vista ponto para mais o porto. relevante estava na Não cláusula avalie final. seu valor pelo barulho Foi-me que os outros concedido um fazem assento sobre si independente mesmos. permanente no Avalie pelo que conselho, você realmente com poder de possui ao final aprovação do final dia, sobre decisões inclusive técnicas aquilo que não estratégicas, aparece em balanços, dentro dos limites como o definidos respeito pelo dos próprio colegas, conselho. o amor da Peguei família minha caneta e a favorita confiança e de assinei quem o viu contrato. você começar com Com aquele pouco gesto simples, e acreditou que você deixei de chegaria ser uma longe. funcionária dispensada. A Para verdadeira me tornar força uma não das está em figuras provar valor estratégicas mais constantemente, relevantes dentro mas da em construir estrutura algo que corporativa fale da por você Ethelgard quando Tech. for necessário. Assim que finalizei a Hannah assinatura, nunca buscou enviei reconhecimento uma imediato, mensagem para David, nem validação e reativei externa. meu servidor Enquanto privado, muitos que voltou competiam a por liberar os atração, tokens de validação. ela acumulava Ao ao longo de alguns conhecimento, minutos, controle os registros e de posicionamento falhas estratégico. começaram a desaparecer. A história sistemas mostra foram que o se mundo não estabilizando recompensa apenas quem gradualmente, aparece, e a infraestrutura mas principalmente em nuvem quem entende retomou as o regras funcionamento invisíveis normal. do jogo. Na Em segunda-feira pela ambientes manhã, onde o barulho domina, entrei no prédio o silêncio espelhado bem para planejado assumir se torna oficialmente uma minha arma nova poderosa posição no andar executivo. O erro de O clima Brandon não foi interno havia apenas mudado subestimar Hannah. completamente. Foi ignorar a Funcionários profundidade que conversavam em existe voz por trás baixa pelos daquilo que corredores, parece simples. observando minha passagem No fim, com respeito não é evidente. sobre vingança. Eles sabiam É sobre exatamente preparo. o que havia E acontecido. quem está preparado, Sabiam não reage. que a profissional que passou Decide. anos desenvolvendo a A base maior tecnológica lição da dessa empresa história havia que valor reassumido real uma posição não depende de estratégica percepção central na imediata, condução da mas situação. de construção consistente ao longo do Caminhei tempo. até meu novo escritório
escritório não de tentou canto, mudar a de forma frente como para era as vista. janelas panorâmicas. Ela mudou sua segurando uma posição xícara dentro de do chá. sistema. Olhei para o Enquanto estacionamento outros buscavam e vi crescimento uma figura rápido e solitária visível, deixando o ela prédio investiu pela em algo saída mais lateral. sólido. Era Controle Austin. estrutural. Ele carregava uma Isso única exige caixa com disciplina, seus pertences, paciência repetindo e visão de longo exatamente a prazo. cena que havia tentado impor Muitas a mim pessoas dias antes. perdem oportunidades porque querem Parecia reconhecimento abatido, antes de terem base. sem direção, Hannah fez o completamente oposto. derrotado enquanto Construiu colocava a base caixa no antes de banco qualquer traseiro do carro reconhecimento. e partia E para um quando o futuro momento incerto. chegou,
Ela Minha não vitória precisou foi convencer legítima, ninguém de nada. sustentada por fundamentos Os fatos legais já e estavam construída com organizados, precisão. documentados Austin e acreditou que protegidos. poderia usar sua No posição mundo para real, desvalorizar quem minha domina os contribuição bastidores e se frequentemente apropriar de define o anos que de trabalho, acontece no palco. apenas porque me E enxergava entender como isso alguém muda sem relevância completamente a técnica. forma como você joga o jogo. Mas, no setor Agora de me diz, tecnologia, você já o passou por verdadeiro poder não situações em está que na entregou autoridade valor formal, real, nem na mas não aparência. recebeu reconhecimento? Está nas mãos de quem Em algum constrói a momento base, confundiu compreende competência a com arquitetura visibilidade, e protege com rigor ou sua percebeu que propriedade estava intelectual. construindo dentro de Austin uma aprendeu estrutura isso que da forma nunca foi mais dura feita para te possível. valorizar? E o preço foi a perda Como do você império da reagiu a própria isso? família. Escreve aqui nos O comentários, que eu essa quero história muito ensina, saber. acima de E não tudo, esquece, é que valor deixa também real o seu não precisa comentário ser com uma anunciado. classificação de 1 a Ele 10 precisa ser para mostrar estruturado. o quanto você gostou. Alissa não Porque venceu assim eu porque consigo reagiu trazer mais emocionalmente, vídeos que sejam mas interessantes porque construiu para você. algo que ninguém Se podia essa história simplesmente te fez tomar pensar dela. diferente, Em ambientes já deixa o corporativos, like e se muitas inscreve no vezes o canal, reconhecimento porque não aqui, acompanha a contribuição. cada história não é só E uma é narrativa. nesse ponto que É uma muitos nova forma de profissionais enxergar erram o ao jogo. confiar apenas em validação externa. O verdadeiro diferencial está em criar algo que tenha autonomia, proteção e relevância estratégica. Enquanto Austin representava o poder superficial, baseado em cargo e ego, Alissa representava o poder estrutural, baseado em conhecimento e controle real. No fim, não foi uma disputa de autoridade, foi uma colisão entre aparência e fundamento. A lição mais forte aqui é sobre posicionamento estratégico. Não basta ser bom no que faz. É essencial garantir que o que você constrói esteja protegido e não dependa da boa vontade de terceiros. Alissa não apenas desenvolveu uma tecnologia valiosa, ela estruturou juridicamente sua independência. Isso muda completamente o jogo. Muitas pessoas trabalham anos construindo valor dentro de sistemas que podem descartá-las a qualquer momento. A diferença está em entender se você é substituível dentro da estrutura ou se a estrutura depende de você. E mais importante ainda, se essa dependência está formalizada. O erro de Austin não foi apenas arrogância, foi ignorar fundamentos. Ele confundiu posição com poder. E no mundo real, poder sem base é apenas uma ilusão prestes a ruir. Agora me diz, quando alguém subestima o seu valor em um ambiente competitivo, você reage para provar algo? Ou se posiciona em silêncio esperando o momento certo para agir? Em qual momento você percebeu que Austin já tinha perdido tudo, mesmo ainda achando que estava no controle? E se você estivesse no lugar de Alissa, teria reagido na hora ou seguiria a mesma estratégia de silêncio? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E claro, se esse tipo de história te prende do começo ao fim, já deixa o like e se inscreve no canal porque vem muito mais por aí.